Bom, pessoal, vamos resolver a sétima questão do nosso exercício, onde tem lá o log de 5 na base 5, raiz de 5. Então, eu vou precisar fazer uma série de transformações nesses dados aqui para poder evoluir no cálculo, tá bom? Na equação. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é, eu posso dizer que esse valor aqui todo, ele é igual a x. Tá certo? Então, é equação logarítmica, isso aqui é normal. Então, primeira mudança, toda a equação é igual a x. Por que eu posso fazer isso aqui? Por que eu devo fazer, aliás? Porque agora eu posso pegar esse 5 e transferir ele lá para o outro lado da igualdade. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Eu posso dizer agora que vai para aqui agora. Log, agora eu vou começar com esse 5 aqui, que percebam, em matemática, eu sei que ele está multiplicando essa raiz de 5 aqui, tá certo? Não tem nenhum sinal aqui, mas eu sei que ele está multiplicando, é matemática básica. Então fica 5 vezes raiz de 5 igual, como esse agora veio para o outro lado, na equação logarítmica eu vou dizer que 5 elevado a x. Tá certo? Beleza. Então, olha, outra informação agora, continuando para poder evoluir nesse cálculo. Quando eu tenho um número, eu sei que esse número ele nunca está sozinho. Como assim, professor? Deixa eu pegar uma folha aqui. Por exemplo, esse 5, eu posso dizer que ele está sendo elevado a 1. Não precisa colocar 1, mas por quê? Porque 5 elevado a 1 é ele mesmo. Então não precisa colocar, mas eu sei que é assim que funciona, tá certo? Esse mesmo 5, ele também é dividido por 1. Assim como ele multiplica 1. E por aí vai. Então o número nunca está sozinho, tá certo? Assim como eu poderia fazer o seguinte, ó. 4, eu posso dizer que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Tá bom? Todos são os mesmos resultados. Então, olha, esse aqui é igual a esse, tá bom? E 5 dividido por 1 é 5, 5 elevado a 1 é 5, 5 vezes 1 é 5. E para que serve essa informação? Porque eu vou precisar fazer mais transformações para esses valores aqui, tá certo? Então, usando isso que eu fiz agora, continuando aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui 5 elevado a 1 vezes raiz de 5 também elevado a 1 igual a 5 elevado a x. Outro detalhe, quando vocês virem esse símbolo aqui de radiciação, tá vendo aqui esse Vzinho? Isso aqui é o símbolo da raiz, né? Não tem nenhum número aqui. Automaticamente, naturalmente, eu sei que é raiz quadrada. Se é raiz quadrada, é o 2. Se fosse raiz cúbica, seria um 3 aqui e teria que estar. Não poderia fazer esse símbolo sem estar o 3. Se fosse quarta raiz, quinta e por aí vai, teria que estar o valor aqui, tá bom? Uma vez que não tem, eu sei que naturalmente é 2. Então, olha, na equação original não tinha nada. Uma vez que não tem, naturalmente é 2. Tá bom? Eu já entendo que ali existe um 2. Então, vejam só. Eu tenho 5 elevado a 1 agora, 5 elevado a 1 e 5 elevado a x aqui, e achei e coloquei esse valor da nossa raiz. Então, eu posso fazer mais algumas transformações para poder evoluir na nossa equação aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira mudança, eu vou eliminar essa raiz. Como é que eu elimino essa raiz? Eu posso fazer o seguinte, olha. Existem algumas, outra folha, existem algumas propriedades da raiz que permitem com que eu faça aquela alteração lá. Uma propriedade diz que eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu tenho a base A elevado a um número, então
a raiz aqui, vamos supor, como é lá no nosso exemplo, que é a raiz quadrada, aqui seria um 2. Se eu tenho essas informações, eu posso fazer o seguinte, pego essa base, que é o A, repito, e o número que está dentro vai para cima, o número que está fora vai para baixo. Como assim, professor? Vamos com um exemplo aqui. Então lá, eu tinha raiz de 5, né? A raiz quadrada de 5, né? E o 5 é elevado a 1, correto? Como é o nosso exemplo lá. Então, o que é que eu faço? O 5 eu repito. E agora eu vou transformar a raiz em um número fracionário. Então, olha, o 1 que está dentro, ele vai para cima. E o 2 que está fora vai para... Perdão, coloquei 3, é 2. E o 2 veio para baixo. Por que eu coloquei o 3? Que eu ia explicar aqui. Se aqui fosse 3, viria o 3 para cá. Se fosse 4, qualquer outro número, ele viria para cá. Tá certo? Deixa eu ver se está meio sem foco. Opa, voltou agora. Então, como era o 2 aqui, ele veio para cá como 2. Então, dada essa mudança aqui que eu fiz, o que é que eu posso fazer lá agora? Fazer a transformação. Então, olha, 5 elevado a 1 vezes 5 a 1 sobre 2 igual a 5 elevado a x. Outra propriedade da matemática que eu posso utilizar para poder modificar essas informações aqui para evoluir no meu cálculo é a propriedade da multiplicação de bases iguais com expoentes diferentes. Então, olha, o expoente aqui é 1 sobre 2. E a base é igual, 5 e 5, né? O que é que eu posso fazer? Inclusive, nós vimos na última aula. Deixa eu pegar outra folha aqui. Então, olha, se eu tenho bases iguais, A vezes A, e expoentes diferentes, como B e C, o que é que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, como exemplo lá que nós temos, vamos fazer aqui. Se eu tenho 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 sobre 2, eu repito a base, no caso 5, e somo 1 mais 1 sobre 2. Tá certo? Aí vem outro detalhe. Eu preciso fazer essa soma aqui, não é? Só que existe uma equação para fazer, no caso, a soma de frações, subtração, multiplicação de frações. E para esse vídeo não ficar tão grande, é importante que vocês procurem. Então eu vou sugerir que vocês entrem no YouTube e procurem como é que faz soma, subtração, multiplicação e divisão com frações. Tá certo? Porque nesse caso aqui, pessoal, eu não posso simplesmente pegar, por exemplo, 1 mais 1 sobre 2 e fazer, por exemplo, 1 mais 1 aqui. Não, não é esse o passo, tá certo? Nesse caso específico aqui, para a gente chegar ao expoente correto, o que é que eu teria que fazer? Primeiro, eu tenho que achar um denominador comum para a parte de baixo da fração. Tá bom? Como eu disse anteriormente, um número nunca está sozinho. Então, olha, esse 1 seria assim, na verdade. É 1 sobre 1 que daria ele mesmo. Então, eu não posso fazer uma soma com os valores de baixo da fração diferentes. Então, se as duas frações têm números diferentes, eu não posso fazer a soma. Então, eu tenho que igualar eles, ok? E para igualar, eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1? É o próprio 2, tá certo? Então, como é que eu deveria proceder aqui? Eu vou pegar o 2 e colocar em ambas as frações, na parte de baixo. Esse daqui eu vou repetir, primeiro, repetir ele, beleza. E esse aqui, o que é que eu fiz? A parte de baixo dele não foi multiplicada por 2?
se saiu de 1, veio para 2, é porque foi multiplicado por 2. Então, se ele foi multiplicado por 2, a parte de cima dele também tem que ser multiplicado por 2. Então, 2 vezes 1, aqui vem, ó, 2. Tá certo? Então, esse que era 1 sobre 1, agora é 2 sobre 2. Uma vez tendo as bases iguais, agora sim eu posso fazer a soma. Então, 2 mais 1 fica 3. Só que tem um detalhe. Essa parte de baixo da fração eu simplesmente repito. Então, é 3 sobre 2. Tá certo? Então, esse valor de 5 aqui, uma vez que eu tenho que somar esse valor com esse daqui, agora fica quanto? Fica 5 sobre 3 sobre 2. Tá certo? Então, olha, deixa eu pegar outro número aqui só para mostrar como é que faz a soma de números fracionários. Então, esse aqui eu vou deixar separado aqui porque é o que vai lá para a nossa equação, tá bom? Mas só para complementar e dar outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha 3 sobre 2 mais 6 sobre 5. Como é que eu deveria proceder aqui? Primeiro, eu tenho que igualar a parte de baixo da fração. Não é isso? Eu tenho que igualar o meu denominador. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que achar um mínimo múltiplo comum entre eles. Então, qual seria o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10? Professor, eu não lembro o que é mínimo múltiplo comum. Dá uma olhadinha lá no YouTube para relembrar essas informações. Seria o 10, por exemplo. Tá bom? Então, olha, eu poderia colocar, por exemplo, 10 embaixo aqui, ó, mais 10 aqui também. E o que é que acontece nos números de cima? O 5, para pular para 10, ele teve que ser multiplicado por 2, não é verdade? 2 vezes 5, 10. Então, eu vou ter que fazer o mesmo com o número de cima, ok? Então, olha, 6 vezes 2, 12. E o 2? O 2, para pular para 10, concordam que ele tem que ser multiplicado por 5. Então, saiu de 2 e veio para 10. Então, olha, agora 5 vezes 3, 15. Tá certo? Esse aqui multiplicou por 5 para ir para 10. Ok? Então, a parte de cima dele também tem que ser multiplicada por 5. Então, 5 vezes 3, 15. Uma vez tendo as bases iguais, agora eu faço a soma da parte de cima e a de baixo eu repito. Então, olha, o 10 fica... Aí eu faço agora 12 mais 15, no caso, 27. Tá bom? Vamos voltar para a nossa equação agora. Ótimo. Então, eu vou pegar esses dois valores 5 aqui, são a mesma base, e vou repetir. Então, deixa eu fazer aqui. Fica 5 elevado a 3 sobre 2 igual a 5 elevado a x. Não é isso? Só lembrando que esse 3 sobre 2 foi porque eu somei o expoente 1 mais o expoente 1 sobre 2. Que eu fiz aqui, não é isso? Igualei as bases, ajustei as partes de cima da fração e deu 3 sobre 2. Ótimo. Pronto. Achei um valor que agora vai me dar o resultado final. O que é que eu posso fazer aqui agora? Pessoal, eu tenho esses valores iguais na igualdade e eu posso eliminar as duas bases, o 5 no caso. Tá certo? Eu eliminando o 5 de cada um dos lados, o que é que sobra? Sobra que x é igual a 3 sobre 2. Tá bom? Então, esse é o meu resultado final. Assistam e reassistam esse vídeo, me mandem alguma dúvida para que vocês possam evoluir nesse conteúdo. Abraço e até mais.